Bem-vindos a mais um episódio do Podcast Vidas, um podcast sobre saúde que conta histórias de pessoas que vivem com doença. Neste episódio falamos de dermatite atópica, uma condição que afeta a pele e que, quando se manifesta na sua forma moderada a grave, tem um impacto muito significativo na vida emocional, psicológica e social de quem vive com a doença. A dermatite atópica é uma doença inflamatória, crónica da pele, que geralmente começa na infância e está incluída no conjunto das doenças inflamatórias tipo 2. De uma forma global, estima-se que afete entre 15% a 20% das crianças e entre 1% a 10% da população adulta. As crianças com dermatite atópica enfrentam desafios emocionais significativos, muitas vezes superiores àqueles que são enfrentados por outras doenças crónicas. As dificuldades emocionais e relacionais incluem a baixa autoestima, perturbações comportamentais e de vinculação, para além das dificuldades de socialização em geral. Vamos conhecer a história de Joana Camilo, presidente da ADERMAP, da Associação Dermatite Atópica Portugal, e que há vários anos tem um papel muito interventivo na defesa dos direitos das pessoas que vivem com esta doença. Vamos descobrir os desafios diários, as conquistas e as experiências de vida da Joana, que sente na pele como é viver com dermatite atópica há 38 anos. Bem-vinda, Joana, ao Podcast Vidas. Obrigada pelo convite e a oportunidade. Joana, a dermatite atópica é uma doença que afeta o maior órgão do nosso corpo, que é a pele. É uma doença inflamatória crónica que geralmente começa na nossa infância. Estima-se que seja uma condição que afete entre 15% e 20% das crianças e 1% a 10% da população adulta, portanto, com uma prevalência elevada. A doença pode ter um impacto significativo na qualidade de vida, devido ao prurido intenso e também às lesões que surgem na pele. Queres contar-nos como é que foi o teu primeiro contacto com a dermatite atópica e como é que foi o teu diagnóstico, o processo todo de diagnóstico e quais é que foram os principais desafios iniciais? Sim, claro. Na realidade, o meu primeiro contacto não foi com o diagnóstico da doença. Eu fui diagnosticada com 7 anos. O meu primeiro contacto foi através da minha mãe. A minha mãe também, tal como eu e como o meu filho mais velho, temos todos dermatite atópica, asma, e portanto eu quando fui diagnosticada já sabia o que era dermatite atópica, já sabia o que era asma e fui diagnosticada aos 7 anos com os primeiros sintomas de dermatite atópica e asma, sendo que na altura a asma era mais impactante. E o diagnóstico, se calhar não, como para muitas outras pessoas não é assim tão fácil e tão rápido, no meu caso foi também, não só pelo histórico da minha mãe, mas porque a minha pediatra também era imunoalergologista e, portanto, acompanhava a minha mãe e, portanto, o diagnóstico foi rápido. Na altura, os desafios, aos 7 anos, foram os desafios associados a uma forma ligeira da doença, a comichão, a necessidade de hidratação, a necessidade de aplicação de alguns tópicos com tratamento e é sobretudo sazonal. Foi mais tarde, tive ao longo da vida, portanto, à medida que fui crescendo, na adolescência e no adulto, mas, entretanto, um contacto mais forte, digamos assim, é uma experiência de uma doença mais grave, foi mais tarde, aos 31 anos, quando depois, num período de remissão total quase da doença, surge o primeiro sintoma e, na altura, pensei, como no passado vou conseguir controlar com o tratamento necessário, com os cuidados que já estava habituada, só que na altura se calhar estava numa fase de negação, sobretudo também porque tinha acabado de nascer e portanto ele era a prioridade e estava em primeiro lugar. E achei que na altura ia conseguir controlar, mas não, efetivamente não consegui. Entretanto, no espaço de alguns meses, passou de uma forma ligeira a uma forma grave, cobrindo quase todo o corpo, com lesões ativas e com difícil controle. Portanto, eu tive aqui, digamos que tive assim, diferentes primeiros contactos com a doença e com os desafios associados realmente sobretudo nas fases mais críticas de maior gravidade, há realmente um grande desconforto, uma grande comichão, uma grande dificuldade em dormir durante muitos anos, entre os 31 e os 42 anos em que a doença não estava devidamente tratada e controlada, dormia muito pouco, acordava a cada 2 horas e, portanto, tinha aqui um impacto não só do ponto de vista físico, mas também, naturalmente, do ponto de vista psicológico. Portanto, Joana, não só és uma pessoa que vive com dermatite atópica, como és filha de uma pessoa que vive com dermatite atópica e também és mãe de uma pessoa que vive com dermatite atópica. E por isso queres-nos também falar um bocadinho sobre essa experiência de ser mãe do teu filho que tem dermatite atópica. Quais são os principais desafios de uma criança que tem a doença? No nosso caso em particular, efetivamente, e porque é uma doença que muitas vezes já outros disseram, a dermatite atópica é uma doença da família, pode ser uma doença da família porque impacta a família, impacta os próprios, mas também a família, mas está associada a uma família de doenças e, portanto, nós vivemos esta doença em associação com outras e, claro, a carga de doença é superior. No caso
do Tomás, quando ele começou a ter os primeiros sintomas, foi por volta da mesma idade que eu tinha. Na altura estava a viver uma forma grave da doença não devidamente controlada, portanto muito impactante, e ele já era muito consciente. No nosso caso em particular, o Tomás nasceu com alergias alimentares. Portanto, logo à nascença notaste que havia logo... Sabíamos que havia ali o potencial de ele fazer a marcha atópica e de poder vir a desenvolver dermatite atópica e asma. Claro que há sempre a esperança, porque é uma doença multifatorial, portanto há uma determinação genética, tal como eu herdei da minha mãe, os meus filhos tinham a probabilidade de herdar também e de ter manifestação da doença, mas também depende do ambiente e, portanto, é multifatorial e tem aqui associado a uma disfunção do sistema imunológico e, portanto, poderia haver aqui a possibilidade, tal como na nossa filha mais nova, felizmente não tem, de poder vir a ter ou não ter a doença. No caso do Tomás, as manifestações, para ele, por um lado, no início foi um bocadinho assustador no sentido em que começou a ter os primeiros sintomas. Se por um lado ficava tranquilizado porque sabíamos o que é que ele sabíamos o que é que tínhamos que fazer, por outro lado tinha receio de poder também vir a ter uma forma grave. Portanto, isto é uma situação particular e nós, desde o primeiro momento, tentámos amenizar e tentar que a doença fosse o mais controlada possível e que tivesse o mínimo de impacto. Mas claro que, e desde a nascença que ele tínhamos cuidados com a pele dele de forma preventiva, embora não há assim grande conhecimento sobre o potencial de prevenção da doença, mas tentávamos ter os cuidados de hidratação, de higiene apropriados, banhos curtos, e ele precisa de terapêutica diária, portanto tentámos que a fase de adaptação fosse a melhor possível, tentar desdramatizar, mas tal como eu vivi também essa fase, nós com a idade de 7, 8, ele hoje tem 14 anos, queremos de alguma forma identificarmos com as outras crianças, sermos como as outras crianças e nos destacarmos, e portanto tivemos ali, embora o Tomás, o nosso filho tenha realmente tido uma abordagem, no início ficou um bocadinho assustado, mas depois ficou tranquilizado com a situação e com o controle, porque conseguimos ter uma forma ligeira e conseguimos controlá-la relativamente bem, mas tem sempre aqui um impacto, mesmo que seja mínimo e que ele tente controlar, na autoestima, porque as lesões que ele tem são sobretudo visíveis na face. E isso tem um impacto diário na vida dele? Ele tem um impacto diário da doença porque tem cuidados diários, ele tem que tomar medicação e tem que ter cuidado com a hidratação da pele e com a higiene da pele. No início foi mais desafiante porque eles querem sair do banho e vestir-se, ir brincar ou ir fazer com aquela idade, e ele precisa de cuidados apropriados da pele. Se os adultos já são preguiçosos muitas vezes nessa rotina diária, imagina as crianças. Foi realmente um desafio em criar aquele hábito e sobretudo responsabilizá-lo, mas ele sempre foi muito responsável, uma criança responsável por causa das alergias. Ele, quando era bebê, criança, 2 anos, nunca comia nada sem perguntar se poderia fazê-lo, e portanto tinha ali já uma natureza muito responsável. Se numa primeira fase foi assim mais desafiante, tínhamos de estar sempre em cima dele por causa dos cuidados, digamos assim, hoje, agora com 14 anos, ele próprio sentiu sabe a importância dos cuidados e do tratamento, seguir o tratamento, e portanto temos estado mais tranquilos a esse nível. Mas claro, há sempre aqui alguma ansiedade, porque embora a doença esteja relativamente bem controlada e seja ligeira, tem manifestações, continua com manifestações divisíveis, sente a comichão, o sono é impactado e portanto não descansa tão bem no dia seguinte, é uma criança que vive com olheiras, a sua atividade permanece a mesma, faz tudo, mas tem que ter cuidados redobrados. No caso particular, e se posso partilhar realmente essa experiência, e é algo que às vezes não se fala tanto quando se fala de dermatite atópica, nós temos aqui um problema de função de barreira da pele que está muito mais suscetível a infecções. E no caso do Tomás, realmente temos tido aqui alguns desafios adicionais, porque ele tem frequentemente um chamado eczema herpético, ou seja, que tem o vírus alojado na pele, e isso faz com que tenha que ter, além de um tratamento apropriado, tenha que ter aqui um acompanhamento, nomeadamente a nível oftalmológico, e deslocações às urgências que acabam por aumentar o impacto da gestão da doença no dia-a-dia. Mas vamos tentando gerir da melhor forma, mas causa sempre alguma, e isso noto, e causará em todas as crianças, jovens e mesmo adultos que tenham dermatite atópica e que tenham sobreinfecções cutâneas associadas e mais frequentes, que é este receio de despoltar de uma infecção. Um desafio diário, permanente. É um desafio que vamos tentando aligerar o mais possível, ou seja, nem subvalorizar, porque isso é muito importante, não subvalorizar e seguir o tratamento com acompanhamento médico apropriado, os cuidados necessários, mas ao mesmo tempo tentar minimizar o impacto e fazê-lo com que
consideremos, portanto, é uma parte da nossa vida, faz parte de nós, mas não somos apenas a doença e, portanto, tentar gerir da melhor forma e, claro, com acesso à informação e aos tratamentos que sejam necessários, iremos conseguindo fazer. E que tu traduziste, Joana, na tua condição também de presidente da ADERMAP Portugal e que ajudas todas as pessoas que vivem com dermatite atópica e com todas as suas complicações associadas a saber mais sobre a sua doença e a ser acompanhadas. E queres-nos falar um bocadinho também desse teu papel na Associação de Doentes? Assim, claro. Portanto, a ADERMAP é uma associação de pessoas que vivem foi criada por um conjunto de pessoas que vivem com a doença, como eu, e também por pais cuidadores, porque a dermatite atópica, como falámos, é uma doença que impacta o próprio, mas também a família, exatamente. E, portanto, a associação é uma associação de e para pessoas que vivem e convivem com a doença. E surge, na altura, o Tomás estava a ter, no meu caso particular, a minha motivação vem muito por causa dele, estava a enfrentar uma fase grave da doença e ele começa a ter os primeiros sintomas. Em 2018 celebrava-se o primeiro Dia Mundial da Dermatite Atópica e sentimos, eu e várias outras pessoas, porque não é um esforço individual, sentimos a necessidade e encorajados também com os especialistas médicos e pessoas que se preocupam e organizações que se preocupam com as pessoas que vivem com esta doença, em ajudar a dar voz a quem vive com dermatite atópica e é impactado por esta doença, porque é uma doença crónica, é uma doença muito prevalente, conforme indicaste nos números que partilhaste inicialmente, mas é uma doença que ainda não é totalmente valorizada enquanto doença crónica. Em geral, as doenças da pele, crónicas da pele, não são devidamente valorizadas, não estão no topo da agenda, porque não sendo uma doença fatal, mas, se me permitem a expressão, é uma doença que não mata, mas mói, tem um impacto muito elevado, sobretudo quando estamos a falar de formas mais graves da doença. A dermatite atópica é muitas vezes considerada como uma simples doença e associada geralmente apenas até às crianças, mas é uma doença que pode afetar qualquer pessoa em qualquer idade e pode ter diferentes manifestações ao longo da idade, ao longo do crescimento e desenvolvimento da pessoa, e, portanto, deve ser valorizada em todos os seus níveis de gravidade e com os impactos. Na associação, portanto, é lançada no âmbito do Dia Mundial da Dermatite Atópica, em setembro de 2018, e o nosso objetivo é dar voz às pessoas, ajudar a defender os direitos das pessoas que vivem, a encontrar as respostas e incentivar, impulsionar respostas às necessidades das pessoas que vivem com esta doença em Portugal e, ao mesmo tempo, também aproximar todos os que vivem para que não se sintam sozinhos na sua jornada e aproximá-los entre si, entre as pessoas que vivem com a doença, mas também com os especialistas médicos, com decisores políticos, e temos trabalhado desde o primeiro momento também, não só em sensibilizar e dar voz e visibilidade à doença junto de decisores políticos, como o Ministério da Saúde, entidades tuteladas pelo Ministério da Saúde, como também representantes dos grupos parlamentares. Tivemos logo uma primeira ronda com representantes, no sentido de, porque nós temos necessidades não satisfeitas, se não houvesse necessidades não satisfeitas não estaríamos aqui, não havia nenhuma associação na altura ou nenhum grupo organizado neste sentido e, portanto, temos trabalhado sempre com o acompanhamento e apoio de especialistas médicos, porque um dos desafios também pretendemos ajudar a dar resposta nós hoje felizmente temos acesso à informação generalizada, mas nem sempre a informação que encontramos na internet é credível e fidedigna. E claro que é importante a partir de boas práticas, a partir de experiências entre as pessoas, e esses são os objetivos da associação, mas é importante que a partir das boas práticas esteja também baseado na melhor evidência, porque por um lado aquilo que funciona comigo pode não funcionar com outra pessoa e por outro lado nem sempre há provas e às vezes pode acontecer aqui uma sugestão que não seja apropriada ou que possa ter aqui um impacto negativo. Portanto, temos trabalhado em parceria, claro. Esse é sempre um dos grandes vertentes da nossa associação, é trabalhar em parceria para ajudar a melhorar a qualidade de vida daqueles que vivem com doença e ajudar a encontrar as melhores respostas e dar voz às suas necessidades e preocupações. Portanto, um papel e aqui um processo e um percurso extraordinário nestas pessoas e ajudar estas pessoas. E falavas, Joana, na literacia em saúde e na importância de divulgarmos mais informação em saúde. E temos trabalhado em conjunto em várias atividades, também nas escolas, temos ido às crianças com um programa de literacia em saúde em conjunto, com os livros da Diana, que também trabalhámos em conjunto, e agora também juntámos o Ministério da Educação através da Direção-Geral de Educação e, portanto, continuamos a colaborar todos juntos em saúde e também para aumentar esta informação que está disponível em saúde. Queres-nos falar também um bocadinho deste programa de literacia em saúde e do trabalho que temos vindo conjuntamente a fazer? Sim, claro que sim. Para nós, enquanto ADERMAP, é muito importante participarmos neste tipo de projetos. Um dos nossos grandes objetivos são, conforme dizia, aumentar a visibilidade da doença e promover o conhecimento e educação pública sobre a doença e sensibilizar, ao mesmo tempo também, e complementando aquilo que dizia há pouco,
ajudar a munir as pessoas de informação e conhecimento que lhes possa ajudar a melhor gerir a sua doença e minimizar os impactos, e por isso temos colaborado na organização de várias escolas de eczema com especialistas médicos, promovendo o encontro entre as pessoas com doença e os profissionais de saúde e o contacto entre todos. E o programa de literacia vem com a Sanofi e com a Direção-Geral de Educação, vem precisamente ao encontro deste nosso ensejo, desta nossa atividade de promoção da educação e visibilidade sobre a doença, e é muito importante para nós por vários motivos. Por um lado, porque permite essa promoção do conhecimento sobre a doença, não só dentro da escola, mas fora dela. Dentro da escola, não só acreditamos que ajuda a que as crianças que vivem com doença se possam sentir identificadas, sentir compreendidas, portanto ajuda não só as próprias crianças, como também ajuda as outras crianças que não vivem com a doença, que desconheciam, que às vezes tinham uma noção não real do que é a doença, por vezes compreenderem melhor, que é contagiosa e não é, e portanto estas ações são extremamente importantes para usar as crianças como agentes multiplicadores. Sabemos que dando conhecimento a uma criança, esse conhecimento muitas vezes passa para casa e, portanto, são multiplicadores de conhecimento e de sensibilização. E serem os próprios professores também agentes de saúde pública também a poderem passar essa mensagem. A própria equipa escolar ser também um agente de sensibilização e de saúde pública e, claro, com um efeito multiplicador a todos os níveis. Sem dúvida. Temos feito um caminho conjunto muito interessante e que espero que possamos continuar a trabalhar em conjunto e multiplicar a informação sobre dermatite atópica e todas as suas complicações por todo o país. Joana, uma mensagem final para as pessoas que vivem com a doença, para os pais, para as crianças, e que gostasses de partilhar uma mensagem de esperança. A mensagem de esperança é, por um lado, realmente vivemos um presente e o nosso futuro à partida, enquanto pessoas que vivem com a doença, é cada vez mais risonho, no sentido em que hoje temos mais esperança do que, por exemplo, tínhamos há uns anos atrás, em que se falava. A doença existia, é muito prevalente, muito comum, mas com muitos mitos associados, com muitas lacunas e necessidades vividas, porque a doença tem um impacto social e económico muito, muito substancial e conforme a gravidade maior é o impacto. E hoje vivemos com maior acesso à informação, felizmente, fruto da investigação, hoje temos opções terapêuticas que permitem devolver a qualidade de vida, porque é importante realmente que as pessoas nas diferentes formas de dermatite atópica possam ter acesso às soluções terapêuticas e aos cuidados e acesso às consultas, aos cuidados de saúde de que necessitam, e com esta maior consciencialização há muito a fazer ainda, mas e há muitas necessidades não satisfeitas, nomeadamente acesso às consultas, acesso a tratamentos onde e quando são necessários, nomeadamente não só no sistema público onde estão disponíveis, mas no sistema privado onde ainda não estão disponíveis todas as ferramentas terapêuticas necessárias para um controle eficaz da doença. Mas hoje o presente é muito, muito mais promissor do que era há 5 anos atrás. Gostava de transmitir às pessoas e às famílias é que não estão sozinhas. Um dos conselhos de viver com a doença é, por um lado, valorizá-lo desde o primeiro momento, mesmo que seja uma manifestação ligeira, não esperar, procurar o conhecimento, o acompanhamento médico necessário, que pode ser multidisciplinar. A doença tem um impacto do ponto de vista físico e psicológico. Às vezes podemos e devemos pedir ajuda quando sentimos que fisicamente e psicologicamente não estamos bem. Ter atenção também aos próprios familiares, cuidadores, e sobretudo quando estamos a falar de crianças com formas mais graves da doença, são muito impactados por cada criança que não dorme por causa da doença. Temos um pai que também não dorme, naturalmente tem que trabalhar no dia seguinte, mas já não vai fazer nas mesmas condições, e é sobretudo essa mensagem de que hoje o presente e o futuro vão ser melhores, certamente. Não estão sozinhos, contactem a associação, procurem o acompanhamento médico, cada vez temos maior conhecimento sobre a doença e experiência e acesso a ferramentas terapêuticas, e portanto é procurar informação, acompanhamento médico e não desistir. E dar sobretudo também tempo, se calhar, porque às vezes no caso de uma doença crónica como a dermatite atópica não é possível encontrar uma solução para um controle automático e sustentável, ou seja, que perdura ao longo do tempo. É preciso dar tempo ao tratamento, é preciso dar tempo também e estabelecer uma relação de confiança com os profissionais de saúde. Já agora aproveito para dizer também que a Associação criou um repositório onde é possível encontrar especialistas médicos que têm tido uma experiência muito grande na dermatite atópica. Claro que todos os médicos de especialidades de dermatologia e imunologia estão, nomeadamente, têm todo o conhecimento e capacidade para o fazer, mas há cada vez mais recursos, mais ferramentas, há uma consciencialização maior e, portanto, juntos podemos enfrentar melhor a doença.
Muito obrigada, Joana, pelo teu testemunho, pela tua história, pelo teu trabalho que fazes em prol da sociedade e do país, porque é de facto um trabalho extraordinário. Obrigada pelo teu tempo e por estares aqui e, sem dúvida, esta esperança que já existe no presente e que continuará pelo futuro. Muito obrigada. Muito obrigada também. É um esforço conjunto, um trabalho conjunto. Todas as vidas têm uma história. Esta é a história de Joana Camilo, que vive há 38 anos com dermatite atópica. São estas partilhas que confirmam o nosso compromisso com as pessoas que vivem com doença e que reforçam uma maior aposta em literacia e saúde no nosso país. Para saber mais sobre dermatite atópica, consulta a Associação Dermatite Atópica Portugal através do site www.adermap.pt. O podcast de vida está disponível no canal YouTube da Sanofi e também na plataforma Spotify. Até ao próximo episódio.